Olá pessoal, Sandro Ramos, eu sou especialista em lesões do quadril e prevenção de quedas na terceira idade. E aí eu vim passar para vocês aqui uma reflexão que eu estava fazendo de ontem para hoje, o seguinte, quando um paciente nosso, idoso, ele cai, uma queda da própria altura e tem como consequência uma fratura do quadril, por exemplo, a minha função está em dar condições para que ele se reabilite, que consolide aquela fratura após a cirurgia. E o segundo ponto é devolver a mobilidade para que essa pessoa volte o mais próximo possível das suas funcionalidades normais. Então essa passa a ser a nossa grande missão diante do idoso. E o objetivo é que ele volte às suas atividades normais, desempenhar as suas atividades da vida diária, as AVDs. E o outro grande objetivo é que ele volte a se ressocializar. Ou seja, a gente sabe que o idoso está sujeito a diversos problemas quando ele fica guardado, quando ele fica sem socialização, sem ir para o meio externo, sem lidar com pessoas, sem ver ruas, sem visitar alguém ou sair de casa. Então a nossa grande missão é colocá-lo de pé para que ele volte a viver. E essa quarentena faz exatamente o processo contrário, ela deixa todos em casa. Imagine que nós somos hoje no Brasil 30 milhões de idosos. E esses idosos estão confinados por questão de segurança de saúde pública, eles estão confinados em casa porque não podem se expor por conta dos vírus, mas dentro de casa, presos, ele está exposto a diversos problemas, como depressão, a inatividade, as consequências da inatividade, a própria queda que em casa é muito mais frequente. Então o que é que eu chamo a atenção nesse momento? Se os idosos estão confinados, como todos nós precisamos pelo menos fazer com que ele não seja prejudicado por outra questão. Então, se confinamento previne ele da infecção por coronavírus, a gente tem que pelo menos compensar, prevenindo ele dos problemas que ele pode ter dentro de casa. Então, o que é que eu imploro a vocês? Já que os idosos não têm essa possibilidade de sair, de conversar, de lidar com gente, aqueles principalmente que moram sozinhos ou que não tem muita gente dentro de casa, que a gente compense ligando para eles, entrando em contato, fazendo com que ele se sinta importante, nem que seja pelo aquele instante da ligação. Isso a gente vai estar prevenindo uma série de problemas, como eu reforcei aqui, a depressão, o isolamento, as consequências dessa não relação social, que é tão grave quanto o coronavírus. Diversos pacientes idosos, diversos indivíduos idosos se suicidam pelo isolamento. Diversos pacientes idosos, eles entram em depressão, eles diminuem sua autoestima, eles aumentam sua inatividade e se sentem sem importância no meio social e familiar, que é o mais grave. Então a minha preocupação é que você possa entrar nessa corrente de ligar para um parente, ligar para um avô, ligar para seu pai, que por questões estratégicas ou logísticas, eles estão sozinhos, não deu para ficar todo mundo junto, cada um está na sua casa, então a gente tenta compensar dessa forma, tá bom? Aí você vai estar contribuindo duplamente. Uma é porque está em casa ajudando a não contaminar mais os idosos e a outra é oferecendo essa ajuda emocional para todos eles. Um abraço.